Olá, alunos! Sou a professora Marcela, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo da disciplina de impactos ambientais. Nós estamos falando aqui a respeito da norma ISO 9000, ok? Vamos dar continuidade a esse assunto. Bem, então continuando aí, o que a ISO exige, né, dentro de toda esse processo de certificação, né? O que ela percebe, o que ela afere, né? Lembra que no vídeo passado eu falei a questão dos auditores, né? Quando você inicia o processo de solicitação de certificação, o órgão, né, designa auditores para fazer uma inspeção, uma auditoria ali na sua empresa para ver se você consegue fechar esse checklist, né? Bem, inspeção e ensaios. Requer que a matéria-prima seja inspecionada antes da sua utilização, ou seja, eles fazem esse controle de qualidade. Principalmente claro, se for uma fábrica, uma indústria de produtos manufaturados, ele faz esse teste, né? Essa averiguação de matéria-prima, né? Equipamento de inspeção, medição e ensaios. Requer procedimentos para a calibração, aferição e controle e manutenção desses equipamentos, tá? Principalmente de instalação e todo o maquinário que você dispõe, né? Situação na inspeção e ensaios. Deve haver no produto algum indicador que demonstre por quais inspeções e ensaios ele passou e se foi aprovado ou não. A grosso modo, por exemplo, né? Sabe quando a agente de saúde vai na sua casa e faz aquela visitinha? Ela vê o animal, né? Ela vê se você tem planta, se você tem área aberta, descoberta, tal. E aí ela vai lá no seu banheiro e faz uma anotaçãozinha, tá? Aquilo ali é como se fosse um registro de que você foi inspecionado tal data e que foi aprovado. É mais ou menos aquilo ali, tá? Então, o maquinário, o equipamento, né, tudo aquilo que você utiliza no seu processo industrial ou de fabricação, ele precisa ter uma data periodicamente, né, de que foi inspecionado e aprovado, tá? Porque Deus o livre, você imagina, né? Se você tá com um funcionário que ele sofre um acidente, por exemplo, no interior da empresa, devido à falha de algum equipamento. Ou ele sofre com relação ao manuseio de algum tipo de equipamento necessário ao processo. Vocês imaginam o que não vai acontecer, né? Aí, o que vai ver? A qualidade desse instrumento de trabalho. Tá? Se ele estava devidamente protegido para, né, no caso ali, praticar, exercitar aquela função, né? Que nós temos equipamentos de proteção, né? Então você tem ali o chapéu, dependendo da função, luvas, óculos. Então o que acontece? Se alguém sofre um acidente numa máquina muito grande, essa máquina com certeza será rastreada para ver se ela passou por alguma inspeção recentemente, tá? Bem, controle de produto não conforme. Requer procedimentos para assegurar que o produto que não se encaixou, que não foi aprovado, que não passou na inspeção, aos requisitos especificados, seja impedido de ser utilizado. Ou seja, se aquele produto ele foi considerado inválido, será que quando os auditores viram as costas, ele volta a ser encaminhado, ele volta a ser inserido no processo? Ou ele é descartado? Essa matéria-prima, vamos supor que seja matéria-prima, ela é descartada? Como ela é descartada, tá? A ação corretiva exige a investigação e análise das causas de produtos não conformes e a adoção de medidas para prevenir a reincidência. Por exemplo, né, como você faz para evitar que essa matéria-prima chegue até o início do processo de produção e seja descartada, né? Porque isso é prejuízo, né, para a empresa, né? Então, essa ação corretiva, mas ela não se aplica, claro, só à questão de matérias-primas, né? Ela se aplica também essa questão todo o processo, tá? Porque você tem ação corretiva em todas as fases aí dessa solicitação da ISO 9000. Então, até mesmo que pode ocorrer de que você faça essa solicitação a ISO, dê entrada na documentação e aí, no primeiro momento, você não atenda a todas as solicitações. Então, o que a ISO vai fazer com você? Vai te dar um novo prazo para que você se adeque ou corrija tudo que foi apontado aí negativamente, tá? Ou você precisa se adequar, né? Bem,
manuseio, armazenamento, embalagem e expedição. Requer a existência de procedimentos de manuseio. Isso, quando fala assim, procedimentos de manuseio, você precisa ter aí como se fosse uma cartilha. Como fazer? Por exemplo, faz geleia, né? As receitas da geleia, a questão da quantidade da geleia, temperatura, quantidade do pote, como que ela é estocada, como que ela é lacrada, né, e armazenada. Então, tudo isso que a gente fala assim, esse manuseio, armazenamento, embalagem, expedição, ela tem um controle de código, né? Cada potinho de geleia que sai, ela tem um código próprio, ela tem um código de rastreamento, geralmente a gente faz isso por lote, né? Vocês devem ter ouvido falar assim, né? Que às vezes a tal lote de tal produto foi né, averiguado e constatou-se isso por intoxicação, alguma coisa. Aí todo lote é recolhido. Então, porque vocês imaginam, se você coloca isso na prateleira e você não tem como rastrear, não tem como saber para quem você vendeu, né? Então, isso é muito importante. Registro da qualidade. Devem ser mantidos registrados da qualidade durante todo o processo de produção e estes devem ser arquivados, sim, registro de qualidade. Porque se acontecer algum problema, principalmente comida, né? Se a pessoa for intoxicada, realmente a pessoa lesada, ela pode sim entrar com um processo contra você. Então, você precisa apresentar esse tipo de registro de qualidade, tá? Auditoria interna de qualidade. Deve-se implantar um sistema de avaliação do programa de qualidade. Isso aqui, geralmente, tá? A empresa tem um profissional designado para fazer isso periodicamente. Uma vez a cada 6 meses, a empresa ou o processo de produção passa por uma auditoria interna, tal, né? Isso é geral na empresa, isso é corriqueiro, né? A maioria das empresas possui isso. Treinamento. Devem ser estabelecidos programas de treinamento para manter, atualizar e ampliar os conhecimentos e habilidades dos funcionários, tá? E isso é claro, qualquer empresa que pensa na questão de gestão de capital humano, né? Numa gestão de qualidade de capital humano, ela investe periodicamente também, sempre, a questão de treinamentos, tá? Na requalificação de mão de obra, né? Então, isso acontece demais, né? Você tá numa empresa, vou fazer tal curso, vamos participar de tal palestra, vamos participar de tal evento, né? Então, isso geralmente as empresas realizam, né? Assistência técnica requer procedimentos para garantir a assistência aos clientes, você precisa dar esse suporte. O feedback, né? Qualquer embalagem que você pega de produto hoje, né? Você consegue ver na embalagem ali quem produziu, claro, né? Da onde que é a marca, da indústria, da fábrica, e você consegue ver um telefone ali, auditoria ou reclamações, porque você precisa ter um canal, tá? De resposta ao seu consumidor final, ao seu cliente final, tá? Principalmente você tem essa questão da assistência técnica aí, imagine, né? Eletrodomésticos, eletroportáteis, eletroeletrônicos, tá? Então, tudo isso você precisa se encaixar aqui nessa questão de assistência técnica, porque seria muito conveniente você vender qualquer produto e depois aquele produto apresentar problema e o consumidor não ter aonde recorrer, não ter aonde ser assistido, né? Que nós falamos. Técnicas estatísticas. Devem ser utilizadas técnicas estatísticas adequadas para verificar a aceitabilidade da capacidade do processo e as características do produto. Então, vamos lá. A porcentagem, né? Todo e qualquer relatório que você faz, por exemplo, tem um relatório lá, o balancete, né? Ou o relatório anual da empresa, né? Esse ano cumprimos a tal meta, tal. Então, tudo isso, você usa o quê? De estatística, gráficos e dados a serem analisados, tá? Porque se você não tem ali um número, né, expressivo para né, para você realmente mostrar e demonstrar e comprovar, tá? Para a ISO, realmente fica difícil, né? Quantos exemplares vocês venderam esse ano? Não sei. Não, você precisa ter um controle interno disso, tá? Bem,
Custo e prazo de certificação. Gente, você vai encontrar, tá? Existem muitas empresas no Brasil que faz esse processo de consultoria para a certificação da ISO 9000, tá? Ou qualquer tipo de certificação. Eles vão ali oferecer um trabalho para você de acompanhamento estrutural para que você consiga obter essa certificação de uma maneira mais fácil, tá? Do que você às vezes sozinho. Porque se você não domina isso, né, e você acha ali, você pega as instruções da ISO e acha que aquilo é mirabolante, então o caminho seria realmente você contratar uma consultoria. Eu vi vários valores aqui na internet, tá? Varia do tempo, qual que é o valor? Encarece o quê? Se você já é uma empresa, se ele faz essa pré-análise, se você já é uma empresa meio caminho andado, que todo o seu processo ele já dá para você encaixar dentro das normas ISO, é um valor. Por quê? Porque essa consultoria ela vai demorar menos tempo. Agora, se a sua empresa precisa sair do zero e se encaixar tudo, a consultoria vai ficar aí muito tempo, de 3 a 6 meses ou até 1 ano para conseguir essa certificação. Então, achei preços desde R$3.000 até R$10.000, tá? Para que você consiga essa certificação, ok, pessoal? O custo e o prazo de certificação irão depender do nível de organização da sua empresa, como eu já falei, né? Caso seja empresa bem estruturada, você já terá aí um bem caminho andado. Agora, se não, não é mesmo? A consultoria terá que começar do zero. Bem, é um processo que se inicia pela implementação de requisitos mínimos da norma ISO 9000 faz com que ocorram paralelamente outros processos fundamentais da qualidade. Então, se sua empresa está buscando aqui a questão da ISO, automaticamente ela vai ter isso aqui paralelamente, tá? Não que isso, o que o material está dizendo? Não que isso aqui seja o foco da ISO. Não é isso, mas é que a sua empresa começa a desenvolver certas coisas para que acompanhe o processo paralelamente, tá? Criação de um novo conceito de administração, mudança de comportamento dos colaboradores, claro, eles acham que eles estão realmente, né, você vai passar aquela ideia para eles que eles são pessoas importantes no processo de certificação, tá? Que é essa questão do sentimento de união e tudo mais, né? Início de um processo de potencialização dos funcionários, claro, o funcionário vai querer buscar também, né, essa melhoria intelectual, né, ou até mesmo avançar um pouco mais nessa questão de atribuições e funções, né, melhorias contínuas e quebra de barreiras, né, interdepartamentos, porque o departamento daqui precisa desse daqui, e aí um precisa da documentação do outro, então todos os departamentos nesse processo precisam se unir em prol de uma coisa só. Estabelecimento de uma carteira de clientes, fornecedores internos, claro, aí você começa a evoluir e buscar algo mais para agregar valor. Não podemos deixar de ressaltar o treinamento e a capacitação dos colaboradores e a abertura de canais de comunicação com os fornecedores. Isso também é um marketing, porque o que acontece? Você, enquanto funcionário, você vai sim, pelo menos já falar para o seu fornecedor, para o seu cliente, que vocês estão passando por um processo transitório, que vocês estão na expectativa e estão correndo atrás. A intenção da empresa, a partir de agora, senhor fulano, senhor ciclano, é que nós fazemos de tal e tal maneira para que consigamos aí essa questão da certificação, tá? Bem, o tempo e o custo vão depender da estrutura da empresa, a empresa só tem a ganhar com as normas ISO 9000. A próxima aula nós vamos falar já da série, né, da ISO 14000. Nós falamos da 9000, agora nós vamos falar da 14000. Muito obrigada, bons estudos, até a próxima.